Exclusivo, o Palmeiras aumentou para 25 milhões de euros a proposta por Andréas Pereira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e conta também se há alguma chance de o Corinthians fechar com o Arthur Cabral. Já o São Paulo assinou um pré-contrato nessa segunda-feira com o Wendel. Te conto como é que fica essa história daqui em diante. Já o Fluminense, que contratou o Canóbio, agora quer Cuelar. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, as prioridades do Flamengo, a situação de Verratti no Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar com o tradicional giro de notícias. E a primeira novidade diz respeito à Copa do Brasil, que terá regulamento diferente para a primeira fase. Você vai lembrar que o visitante poderia empatar, que passaria de fase. Para essa edição de 2025, em caso de empate na primeira fase da Copa do Brasil, decisão será por pênaltis, assim como já acontece na segunda fase. Quero contar que o Curitiba oficializou a contratação de Rodrigo Moledo, zagueiro de 37 anos de idade, que já passou por Internacional e Chapecoense, coxa que também fechou por empréstimo com o Vitória a contratação do atacante Everaldo. Já Reinaldo, ex-lateral esquerdo do Grêmio, foi anunciado como novo reforço do Mirassol. Contrato até o fim da temporada, jogador de 35 anos de idade, que terá como companheiro um outro veterano, David Braz, ex-Fluminense, o Goiás, entre outros, 37 anos de idade, também está contratado. Para completar o giro de notícias, já havia antecipado para vocês, James Rodrigues está livre no mercado, ele rescindiu nas últimas horas seu vínculo com o Raio Vallecano, e a pergunta que fica é, caberia no seu time do coração? Quero contar ainda que o Paysandu oficializou a contratação do atacante Rossi, que já passou por Bahia, Vasco, entre outros clubes. Imagino que vai fazer bastante sucesso em Belém do Pará. Preciso te explicar agora sobre a treta envolvendo Verratti e Vasco da Gama. Verratti tem trabalhado nos bastidores por um aumento salarial, com direito até a ameaça de que pode deixar o clube para jogar na Argentina ou em outros times de futebol no Brasil. O pessoal do GE trouxe uma informação importante, contando que apenas com bônus ele pode alcançar mais 9 milhões de reais ao longo dessa temporada. Todos os bônus individuais são metas fáceis de serem alcançadas. O Verratti, que já tem um dos maiores salários do elenco vascaíno, ele teve um reajuste salarial ainda com a 777, quando seus vencimentos praticamente foram dobrados, ainda tem esse bônus previsto de 9 milhões de reais. É também por isso que o Pedrinho, presidente do Vasco, entende que ele não merece um reajuste salarial. O contrato se encerra em dezembro de 25 e é prorrogado automaticamente até dezembro de 26, se o Verratti estiver em pelo menos 60% das partidas ao longo da atual temporada. Só para arrematar, mais um bastidor importante. Quando a 777 fez a renovação do contrato, prometeu luvas astronômicas, prêmio pela assinatura do contrato, e não as pagou. Coube ao presidente Pedrinho fazer essa quitação. Preciso te contar agora sobre as prioridades no mercado pro Flamengo. Um atacante e um zagueiro, essas são as grandes missões do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz. A busca por um atacante tem tudo a ver com a saída do Gabigol. Tenho contado para vocês que desde a semana passada o Flamengo negocia a contratação de Juninho, que pertence ao Karabakh. A toalha ainda não foi jogada, apesar das notícias de que ele já havia fechado com o Sevilha. Em relação ao zagueiro, a saída do Davi Luiz abre o espaço no time principal, e com a confirmação que deve acontecer a qualquer momento da transferência do Fabrício Bruno para o Cruzeiro, 7 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus, cresce a necessidade da contratação de um jogador pro sistema defensivo. O Flamengo também não descarta trazer um lateral direito, de olho na reposição para o Wesley, que deve ficar somente até o Super Mundial de Clubes, e também de um camisa 8. Em meio a tudo isso, tem a possibilidade de Carlinhos ser negociado com o Vitória, informação que eu trouxe em primeira mão no vídeo da manhã dessa terça-feira, melhor, dessa segunda-feira. Há tratativas em andamento, inclusive nas últimas horas, o representante do Carlinhos conversou por telefone com o José Boto para explicar sobre a vontade do Vitória em transformar o Carlinhos no centroavante para a temporada de 2025. Outras possibilidades, precisamos descobrir o que vai ser do futuro de Eric Pulgar, volante que pertence ao Flamengo, contrato somente até 31 de dezembro, ele já deixou claro que não vai estender esse vínculo. Bora falar agora sobre o Wendel.
Você lembra do volante revelado na base do Fluminense, com passagem pelo Sporting de Portugal e que defende há bastante tempo o Zenit, né? Pois bem, ele está passando férias no Rio de Janeiro e não pretende voltar à Rússia para defender o Zenit, apesar de ainda ter contrato longo. Informação divulgada pela Raíssa Simplício dá conta de que o Zenit, preparado para essa situação, já deixou claro. Não quer voltar, beleza. É só você arranjar algum clube que queira comprá-lo por 20 milhões de euros, que equivalem a 126 milhões de reais. Difícil imaginar uma proposta desse tamanho por um atleta de 27 anos de idade que segue jogando bem no futebol russo. Temporada atual de 11 assistências em 19 partidas e ele ainda marcou mais 2 gols. Ele chegou a ser, durante boa parte dessa metade da temporada europeia, o principal assistente, incluindo as competições de futebol na Europa. Só para arrematar uma curiosidade, 10 assistências era o máximo que ele havia conseguido ao longo de toda a carreira durante uma temporada. Nessa atual temporada, em meio ano, já foram 11 assistências. O Wendel é aquele que quase foi contratado pelo Flamengo. Existiram várias negociações, idas e vindas. No final das contas, não houve acordo financeiro e o Wendel permaneceu no Zenit. É sempre bem difícil tirar jogadores do Zenit, especialmente quando eles performam bem e são titulares, como no caso do volante ex-fluminense. Para de boa notícia para o torcedor do São Paulo, o tricolor confirmou nesta segunda-feira a assinatura de um pré-contrato com o Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que pertence ao Porto, porque dessa segunda-feira para a assinatura do pré-contrato é quando se completam 6 meses do fim do vínculo. A partir de 6 de julho, ele deixa o Porto e se torna jogador do São Paulo. Tricolor e Wendel já tinham um acordo há pelo menos algumas semanas. O Porto é quem tem dificultado a saída imediata do atleta, que não tem sido utilizado, o que revolta ainda mais a dirigentes do São Paulo e o staff do atleta. O Porto chegou a pedir o Moreira, o São Paulo concordou. Depois o Porto pediu o Moreira mais dinheiro. E aí o São Paulo disse, não, dessa maneira não há negociação. A estratégia tricolor a partir de agora é, tendo o Wendel como um atleta já fechado para julho, é forçar o Porto a liberar apenas com a troca do Moreira. Se não rolar, o Enzo Dias já está contratado e será a opção na lateral esquerda. Enzo Dias, lateral argentino de 29 anos de idade, que pertence ao River Plate. Durante o sábado houve um acordo entre o São Paulo e o atleta. Em relação a salários, River Plate e São Paulo já estão trocando documentos. E a tendência é que esse anúncio aconteça nas próximas horas. Segundo o reforço do tricolor para 2025, ele chega depois do Oscar. O Wendel não pode ser anunciado ainda. Tem também negociações com o Natanael, lateral direito que pertence ao Curitiba. Bora mudar de assunto e falar sobre o Fluminense, que não para de contratar. Depois de encaminhar a chegada de René, lateral esquerdo que pertencia ao Internacional, e de avançar nas tratativas com o Rony, o Fluminense fechou a contratação de Canóbio, que é esperado até essa quarta-feira para assinatura do contrato, além de realização de exames médicos. O Fluminense vai pagar uma grana ao Atlético Paranaense, além da cessão em definitivo do atacante Isaac, de 20 anos de idade, jogador formado na base do Flu, lá em Xerém, mas que não vinha sendo tão utilizado. Canóbio é a 7ª contratação do Fluminense para a atual temporada. O Flu ainda busca a aquisição de Cuellar. O volante que se destacou no Flamengo pertence ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. O contrato dele é longo, só se encerra em junho de 2026. Mas o Cuellar já não é tão importante quanto em outros tempos. A percepção que se tem é de que o Shabab pode facilitar a negociação. O grande problema é o salário do volante colombiano, que ganha na casa de R$1,5 milhão de reais. Bora falar agora sobre a chance de Arthur Cabral virar reforço do Corinthians. Especulação que surge no jornal Record de Portugal. Por lá foi publicado que o Corinthians já procurou o Benfica, dono dos direitos econômicos do centroavante brasileiro de 26 anos de idade, para demonstrar interesse na contratação do Arthur Cabral por empréstimo de uma temporada. O Benfica teria dito não para a proposta. Posso garantir para vocês que dentro do Corinthians essa especulação não existe. O Corinthians em algum momento pensou na contratação de um centroavante e por indicação do Ramon Dias conversou com o Vasco pelo Verratti, mas como o Yuri Alberto não teve mais nenhuma proposta ou sondagem da Inglaterra, esse assunto em relação a centroavante esfriou. A impressão que o Corinthians tem é de que o Yuri Alberto fica, pelo menos até julho, o que não justifica a chegada de um outro jogador para a posição. Arthur Cabral, que foi comprado há 1 ano e meio pelo Benfica por 20 milhões de euros.
junto à Fiorentina, clube português em outros momentos, quando procurado por times brasileiros, pedia na casa dos 20 milhões de euros. Arthur Cabral, que soma na atual temporada 20 jogos, 5 gols e 1 assistência. Na temporada anterior, a sua primeira com a camisa do Benfica, 43 jogos, 11 gols e 5 assistências. Corinthians vai devagar em relação a contratações, nenhum nome oficializado para 2025 até aqui. Hora de informação exclusiva: o Palmeiras aumentou sua proposta por Andrés Pereira. A nova oferta alviverde ao Fulham, time inglês que é dono dos direitos econômicos do jogador, é de 25 milhões de euros. São 20 milhões de euros fixos, além de 5 milhões de euros atrelados à performance. Conforme o Andrés Pereira bater metas no Palmeiras, o Fulham acaba recebendo mais dinheiro. Vale a lembrança de que o Fulham havia o comprado do Manchester United por 10 milhões de libras. É a chance de mais do que dobrar aquilo que foi investido quando da contratação do atleta. E aqui vem uma outra informação importante. O Palmeiras só insiste na chegada do Andrés porque o meio-campista brasileiro quer jogar no Verdão. Escutei a seguinte frase de uma pessoa próxima ao Andrés, abre aspas, ele quer vir. Até por isso o Palmeiras segue firme no negócio. Estamos tentando achar um número com o Fulham. O grande problema é que eles não precisam de dinheiro e gostam demais do Andrés Pereira. Fecha aspas. Vale a lembrança de que o Andrés Pereira tem 29 anos de idade, 18 jogos, 2 gols e 1 assistência na atual temporada. Se contratado, Andrés Pereira se juntaria a Paulinho e Facundo Torres como os reforços alviverdes para a temporada de 2025. Ninguém gastou tanto quanto o Palmeiras para contratar em 2025, já são 189 milhões de reais graças a esses dois reforços. O que você pensa sobre Andrés Pereira no Palmeiras? Vale a insistência? Até que número você, na condição de dirigente do Palmeiras, chegaria para ter o jogador? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta por volta das 7 da noite aqui no canal do Nicola com live ao vivo. Tchau!